todos vocês, parabenizar o Fleming. Eu preciso falar da pessoa jurídica, porque ela incorpora o espírito das pessoas. O que é mais importante nas nossas organizações? A marca, que é aquilo que a gente quer projetar para o mundo exterior, o nosso simbolismo, e as pessoas. As pessoas dão o conteúdo dessa marca e exteriorizam o propósito. E eu vejo o Fleming, sobretudo aqui, a minha amiga Charlene, muito conectado com a realidade e com uma coisa que nós vamos discutir aqui, a sustentabilidade, com o propósito. E eu queria já fazer uma breve provocação para que vocês possam, então, contextualizar a vida de vocês. Vamos lá. Você nasceu e a sua primeira experiência social está dentro de uma casa. Essa casa tem uma família. Essa família tem um contrato aí. Tem uma constituição. Aí tem financeiro, aí tem regras, aí tem hierarquia, aí tem respeito, tem princípios, tem valores, tem organização, tem limpeza. Tem uma série de condutas que são pautadas por pessoas que colocaram vocês no mundo, seus pais, mãe e pai. Daí você começa a ter noção dessa participação ou pertencimento da sua vivência nessa família. Aí você vai para a escola. Lá na escola você tem a segunda experiência. E aí ali você passa a ter outras relações. Relações que passam a ser contextualizadas, inclusive pelo ECA, inclusive por um ato infracional, que é um crime que o adolescente pode cometer. E ele vai ser responsabilizado nos termos do ECA. Ele pode ser, inclusive, internado numa instituição apropriada para isso. Então, o que eu quero dizer? Que a partir do momento em que surge o ser humano, existem diversas relações que, quando nós resolvemos a criar uma organização macro chamada Estado, nós cedemos a nossa autonomia plena, a nossa liberdade plena para esse ente fictício, para que esse ente pudesse, então, regulamentar, regular e repartir todos os quadradinhos dessa organização. Ou seja, vai ter polícia, vai ter ruas, vai ter trânsito, vai ter moeda, vai ter sistema financeiro, vai ter uma previdência, que é quando a pessoa aposenta, quando ela atinge a idade. Ou seja, nós temos uma Constituição, que é a forma de ser do Estado brasileiro. Todo Estado tem a sua forma de ser. Ora, fomos Estado religioso, com religião oficial, já tivemos diversas regras que vocês estudaram lá atrás, com a Constituição da Mandioca, voto censitário, a mulher tinha que pedir autorização para o marido, para diversas coisas. Isso ficou no passado, lá atrás. Em 88, nasce então um novo Estado. Esse novo Estado nasceu com uma força de ruptura. O que ele fez? O povo tem o poder de dar-se uma nova forma de ser. Assim como você tem esse poder de ser melhor amanhã, de ter um propósito ainda melhor amanhã, de abraçar o seu pai, de falar que ama ele, abraçar a sua mãe, falar que ama ele. Você nunca fez isso. Então você tem o poder de se reinventar, assim como o Estado tem. Mas quem tem o poder é o povo. Esse poder, ele tem um nome, chama poder constituinte, o poder de dar-se essa forma de ser. Em 88, então, nós temos a última Constituição de um país de terceiro mundo, com um estrago civilizatório profundo, cheio de feridas abertas.
Então, Evelyn já falou um monte de coisa para vocês e a gente vai voltar agora, Evelyn, organizando para a escrita deles. Olha só, pessoal, é muito importante pensar que o Evelyn está falando que desde o nascimento você é um cidadão de direito. E a gente está falando que quando você nasce, escolhendo ou não, você já está dentro de uma organização. E que a primeira organização social é a família. Então, para muitos temas, como por exemplo, a gravidez na adolescência, para muitos problemas, a intervenção, ela pode ser a própria família. Porque a família é a microestrutura, é a primeira formação de sociedade, é a primeira comunidade, experiência comunitária, coletiva, que vocês vão ter. Então, desde o seu nascimento, você está totalmente vinculado a contratos sociais. O Evelyn começou bem assim. Aí tem regras de limpeza, tem regras de, enfim, de várias coisas. Então, você nasce como dotado de direitos e responsabilidades e investido dentro de um coletivo. Então, todos os temas de redação, de alguma forma, vai falar do eu comigo mesmo, do eu com minha microestrutura, do eu com o mundo, do eu com o meio ambiente, do eu com toda a estrutura. Então, o primeiro tópico que eu anotei foi a perspectiva de que desde a vida você se torna um sujeito de direito, que vai ter de lidar com contratos sociais, e o Evelyn veio trazendo referências históricas, filosóficas para vocês, e nesse momento você já deve estar com o caderno pelo menos com meia folha cheia. Se você não tiver, está estudando errado, porque é assim que a gente vai vincular as nossas relações. Então, depois ele disse que você vai para a escola, que é um momento em que você vai, inclusive, começar a socializar sem seu pai e sua mãe estar te vendo. É um momento em que, inclusive, você vai poder exercer melhor a sua identidade, podendo até, por algum motivo de escolha, cometer um ato infracional e ser acometido novamente por uma lei que rege a sua vida. Você gostando, querendo, sabendo dela ou não. E não saber dela é onde exatamente mora o perigo, que a gente vai discutir daqui a pouco. E sustentabilidade é esse progresso, essa busca por uma estrutura sustentável, essa nossa sinergia em prol de construção de uma sociedade transformada, mais curada das vicissitudes. Então, por exemplo, se a gente pensar o racismo, a homofobia, olha os temas do Enem como estão envolvidos com direito. Olha o registro civil como forma de garantia de cidadania. Esse tema já é esse começo de aula, esses 5 minutos de aula aqui. Não é, Evelyn? Desde quando você nasce, você está investido como cidadão. O que significa isso? E aí o Evelyn estava já lá na frente, que a cabeça dele é bem acelerada, no processo de redemocratização. Porque é quando esse poder emana do povo, é quando esse povo percebe, então, que é melhor a gente começar a participar dessas regras. E ele fez uma palavra que eu gostei muito, que é a palavra pertencimento. Você vai ter pertencimento da sua família, você briga pela sua família, pelos valores. Você tem pertencimento na sua escola, você briga pela sua escola. E se você tiver pertencimento pelo seu país, você vai brigar pelo seu país. E se você tiver pertencimento pela natureza, você vai brigar pela natureza. É a famosa cidadania, é a famosa responsabilidade social de todos nós. Você também é responsável, você também é culpado. Como assim? Eu sou culpado? Eu não fiz nada. Sim, se você nasceu numa casa, essa família quer progredir em princípios, em valores, em ética, em sustentabilidade, buscando cada vez mais o bem-estar, a paz. Quando então nós fizemos esse estado, nós instituímos um artigo no Código Civil Brasileiro extremamente importante. Vamos lembrar que nós somos um país de terceiro mundo, com problemas estruturais em todas as áreas, em todos os assuntos. Então, eu entendo o Enem, entendo as regras do Enem e, de certa forma, comungo com a provocação do Enem.
Ele está te pedindo, e aí, cidadão, qual é a sua proposta? Qual é a sua visão? Qual é a medida da sua capacidade de ação dentro daquilo que a Constituição trouxe no seu preâmbulo? Ela falou que nós temos que ser fraternos. No artigo 1º, ela traz bases, vigas, os elementos fundamentais de estruturação, que são os princípios fundamentais. Eu gostaria de ditar um aqui. Dignidade da pessoa humana. Você sabe por que o Estado existe? Para dar cabo à dignidade, ou seja, para efetivar, para implementar a sua dignidade. Então, o Estado existe, esse ente gigantesco, com essas diversas instituições, ele existe para te propiciar, te efetivar aquilo que você minimamente tem que ter. Saúde, segurança, educação, transporte, etc, etc, etc. Aí eu quero voltar no gatilho que a Charlene... Mas deixa antes do gatilho, Vai lá. um minuto. Você anotou isso? Porque eu não quero ler redação em que você escreva o Ministério da Saúde, responsável pela saúde. O Ministério da Educação, responsável pela educação, é extremamente redundante. Vocês ouviram o porquê que a República Federativa do Brasil existe? Por quê? Vocês lembram que o artigo 1º a gente já estudou em outro momento, e a gente tem lá soberania, cidadania e o inciso 3º, que é o que o Evelyn quer destacar para vocês, dignidade da pessoa humana. Anota isso. O Estado é responsável, ele existe para propiciar a dignidade da pessoa humana. O Estado responsável por fomentar, propiciar a dignidade da pessoa humana. É isso que você vai escrever, em vez de ficar escrevendo coisas redundantes. Então, abri essa aspas aqui, porque eu conheço você e eu sei como você escreve. E aí, o outro gatilho que a Evelyn ia falar... É agora. No Código Civil brasileiro, a Constituição, então, é a mãe de todas as leis. Tá? Então, quando nós, então, fizemos a Constituição de 88, ela faz o seguinte, ela é a lei máxima. Então, ela é a matriz. Tudo que for feito a partir de 5 de outubro de 88 tem que respeitar a matriz de valores, princípios e normas que a Constituição traz. Tudo que foi feito antes de 88... Desculpa, Evelyn, matriz de... Todas as normas futuras, leis ordinárias, leis complementares, atos administrativos de qualquer instituição. Toda a administração pública considerada, toda a administração pública, pensa em qualquer repartição pública, é o Estado. Todas essas instituições, todos esses agentes públicos, eles têm que agir respeitando a Constituição, respeitando a razoabilidade, a proporcionalidade, sobretudo, a sua dignidade. E aí eu queria trazer aqui um outro quesito para você pensar. Qual era a dignidade da mulher em 1940? Qual é a dignidade da mulher em 1999? Qual é a dignidade da mulher em 2024? Perceba que a dignidade evolui conforme a evolução das relações sociais. Então, o Estado também precisa evoluir e os atos e a gestão e as leis e os julgamentos também, acompanhando os anseios de igualdade, etc, etc, etc. Para quê? Para dar cabo à dignidade da pessoa humana. Que pessoa? A pessoa que está viva nesse exato momento. E o que eu quero trazer para vocês agora é um assunto extremamente delicado. Você já percebeu que você está me julgando nesse exato momento? Julgando a Charlene? Gostei desse colar da Charlene, ela está linda, ela está... Esse quadro da Charlene é maravilhoso. O Agosto Lilás, hoje é o Agosto Lilás, campanha do hoje, tem uma lei do Distrito Federal que traz o Agosto Lilás, que impõe o dever de falar sobre a mulher, da perspectiva de construir umas soluções melhores para o enfrentamento da questão da mulher. E
O que eu quero trazer para vocês é que vocês julgam o tempo inteiro. E nós vimos, durante todo o passado e o presente, questões de justiça. E aí você me pergunta assim, o que é justiça? Ah, justiça é o advogado, justiça é o fórum. Será que está certo? Será que justiça é um conceito ou é um sentimento? A criança sabe o que é justiça? Você já experimentou para duas crianças exatamente na mesma idade, 3, 4 anos, dar 3 pirulitos para um e 1 pirulito para outra e ver o que acontece? A desigualdade, a justiça, a equidade, esses valores, essa consciência de justiça, todos nós temos. E nós projetamos o Estado para assegurar a justiça, não aceitar violações. Com um detalhe, no Código Civil brasileiro traz uma imposição. Sabe qual é? Que todos vocês deverão obrigatoriamente conhecer todas as leis e serão responsabilizados por esse conhecimento. A grande pergunta é, tá, Evelyn, mas na minha escola eu não sei sobre sexo, sobre trabalho, sobre previdência, sobre compra e venda, sobre empregado doméstico, sobre direito digital. Eu não sei de nada disso. O Estado, se ele impõe, do jeito que você explicou aí, Evelyn, ele deve. Ah, mas deve mesmo. Deve mesmo. E quando a Charlene fala que o Ministério da Saúde, que o Ministério da Educação, a Constituição foi clara. Todos devem educação. Todos. Por que eu elogiei o Fleming no início? Porque o Fleming executa a responsabilidade social dentro do direito social à educação para o mundo e não só para os seus alunos. Por quê? Porque ele quer contribuir para o terceiro da Constituição quando fala que todos devem buscar uma sociedade mais justa, livre e solidária. Mais justa é mais igual, com mais bem-estar, com mais condições de vida, com mais condições de educação, pois a educação transforma. Lá na frente, na Constituição, ela fala, todos devem educação, o Estado deve educação. Quem é Estado? A Defensoria é, o Judiciário é, o Ministério Público é, a Polícia é, a Secretaria de Educação é, os professores são, os defensores públicos são. E aí que eu venho trazer para vocês. Nós sabemos que a nossa cultura é uma das piores culturas do planeta. Por quê? Porque na justiça que eu citei há pouco, a justiça do fórum, a justiça do advogado, é ataque e contra-ataque. E lá na Constituição, em 88, nós fixamos uma meta que era buscar a duração razoável do processo. Sabe por quê? Porque a justiça brasileira é morosa. E porque quando eu tenho um problema, eu quero ele para ontem. Porque eu quero resolver meu problema. Eu te pergunto, que serviço público ou que serviço qualquer, você chega num balcão e fala assim, eu quero esse serviço. Aí a Charlene chega, tá, esse serviço custa 20 mil. Tá bom, eu quero esse serviço. Me dá ele, eu quero o resultado. Eu falei, não. Agora serão anos e você não tem controle de quando será e como será a entrega desse resultado. É a justiça brasileira. Nós temos uma justiça com aproximadamente 80 milhões de processos judiciais em tramitação. Tem outra gama de um número estratosférico arquivado que tem relação com esses processos em andamento. Tem muito processo ativo que tem relação com o processo arquivado. Então, seguramente, nós temos uma justiça insustentável. O que significa dizer? Que para cada brasileiro economicamente ativo, nós temos um processo judicial em tramitação. Quem paga a conta? Nós. Qual é a solução? Buscar a sustentabilidade das relações humanas. De que forma?
trazendo a consciência crítica e a formação da cidadania para o contexto da base, da massa brasileira, enxergando os problemas familiares, o seu próprio problema de personalidade, porque você tem pensamentos ruins, pensamentos bons, comportamentos ruins, comportamentos bons. Se você não se gerenciar, não se mediar, você é um criminoso no pensamento. Mas o direito penal não pune o pensamento. Agora, se você exterioriza em atos executórios, o direito penal te pega. E você, então, vai responder criminalmente. Mas se você pensa, não fala, etc., você se controla. Ou seja, você é um ser humano sustentável. Você não se mete em problemas. Porque senão você vai ser responsabilizado. Além de ter o conhecimento para ter as regras, as rédeas da sua própria vida. Então, qual é a questão que eu trago? Defensoria Pública nasceu em 88. Naquele exato momento, em 5 de outubro, nós sabíamos que a justiça brasileira tinha os seus problemas, e problemas profundos. Nasce a Defensoria com a missão de integralizar a assistência jurídica à massa brasileira, aos hipossuficientes, aquelas pessoas em condição de vulnerabilidade social, econômica, financeira. Aí nasce essa instituição que eu pertenço, defensor público. E nós trouxemos na nossa lei de organização, na lei 80/94, a lei de organização das 27 defensorias na República Federativa do Brasil, a prioridade de difundir o ordenamento jurídico e buscar a sustentabilidade das relações humanas brasileiras. E aí, então, buscar um outro conceito, o acesso à ordem jurídica justa. Informar, educar legitimamente para depois ser responsabilizado. E não o contrário, ser responsabilizado para depois ser educado na cadeia. Isso não. Vamos cuidar das nossas crianças, vamos cuidar dos nossos jovens, vamos passar as informações, vamos manter o diálogo, vamos colaborar entre as instituições públicas e privadas, buscar apoio das famílias, buscar apoio de quem quiser apoiar, porque nós somos um país colaborativo, cooperativo, porque assim a Constituição mandou. A fraternidade é um conceito jurídico, constitucional brasileiro. Estou anotando que está muito bonito, Lá eu na quero falar. Revolução Francesa. Lá na Revolução Francesa que vocês estudaram. E agora? Nós somos ou não somos capazes de sermos fraternos naquilo que é de melhor para o ser humano, pôr a mão na massa, dar as mãos, colaborar, construir. Você não colabora com o pai e com a mãe? Você não colabora com a escola? Você não colabora com o seu projeto de vida? Vamos colaborar, então, de forma solidária, assim como mandou a Constituição. Nossos problemas, então, de todas as ordens, seja no campo das deficiências, das pessoas, no campo de todas as políticas públicas deficitárias, todas as políticas públicas brasileiras, todas elas, sem exceção, na minha opinião, tem um ponto falho. Vamos falar de saneamento básico, água potável, habitação e por aí vai. Nós temos déficit, um país extremamente rico, mas profundamente desigual na distribuição de riquezas, no acesso à educação de qualidade e por aí vai. Nós temos um Brasil gigantesco, com diferenças e regionalidades muito específicas, que acentuam os nossos problemas de gestão macro. Então, eu chamo a responsabilidade de vocês, porque, na minha opinião, aqui é o Evelyn falando, nós não teremos um Salvador que vai chegar no Brasil de uma hora para outra e o Brasil é outro. Não. Nós temos que pôr a mão na massa como pomos a mão na casa da gente. Como fazemos na vida da gente. Porque isso irradia a cidadania. Isso exemplifica como fazer um processo
de construção e melhoramento da vida em sociedade, em comunidade, para o bem comum de todos. A participação, o pertencimento social, a cidadania, a dignidade da pessoa humana são ingredientes da mesma sopa, da mesma panela, estão totalmente conectados. E só o povo tem a capacidade de agir coletivamente em sinergia e propósito constitucional para buscar essa sociedade justa, livre e solidária. O Estado é responsável, sim, mas todos nós, considerados individualmente, também somos. Por isso que a responsabilidade e os deveres precisam ser considerados, porque vocês hoje, fazendo a medicina, fazendo direito, fazendo a engenharia, sendo professores, etc., serão as pessoas que vão dirigir esse país. Nós precisamos tentar fazer algo de novo para ter resultado diferente. Porque é imbecil fazer a mesma coisa pensando que vai ter resultado diferente. Einstein falou isso muito claramente. Vamos, então, buscar a sustentabilidade. Está todo mundo, né, Charlene? Discutindo sustentabilidade das galinhas, a sustentabilidade do meio ambiente, a sustentabilidade do sistema financeiro, a sustentabilidade de tudo. A pergunta da justiça brasileira, das instituições que fazem o serviço público de justiça, quando é que nós vamos buscar a desjudicialização, a guerra? Quando é que nós vamos acabar com a guerra nas relações sociais? Que é a judicialização, a litigância. Quando é que nós vamos acabar de contra-atacar dentro de casa, brigando no inventário? O pai que não paga para pensão alimentícia, abandono efetivo, abandono material, visitas, guarda. E aí a Charlene falou da gravidez na adolescência. Posso ir nesse link ou você vai me... Eu quero falar. Vai lá. Eu vou voltar na gravidez na adolescência, porque acho que esse tema está pingando aí no Enem, viu? Hein, deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês querem perguntar alguma coisa? Eu vou recapitular umas coisas que eu queria que vocês anotassem, que aparecesse bem bonita na redação de vocês. E quero fazer também algumas relações filosóficas e literárias para a gente fazer relações. Então, um minutinho aí para você perguntar, mandar pergunta para a gente descobrir o que você está achando por aí. Manda coração, fala, tá tudo lindo, perfeito, para a gente seguir. Todo mundo acompanhando bem, me conta aí. Pessoal, olha só. Para a gente é muito importante, muito importante, os termos técnicos que o Evni usa, embora a linguagem dele seja extremamente clara, objetiva, mas todas as relações científicas são muito importantes, históricas. Então, achei muito bonito aqui ele contar um pouquinho da história da Defensoria Pública. E eu acho que esse aposto da Defensoria Pública, ele vai tirar de vocês até um pouco as coisas mais óbvias, que ele fala sobre o acesso à ordem jurídica justa, sobre integralizar a assistência jurídica. Eu fiquei com uma dúvida. A Defensoria Pública, ela vem prevista na Constituição em 1988, ali no processo de redemocratização, e a lei da Defensoria é de 94? A lei de organização, para quem tiver curiosidade, quiser ver o artigo 4º da lei 80, da lei complementar de número 80, é só jogar aí no Google que você vai achar a lei da Defensoria. Ela teve algumas modificações pontuais, mas é a lei complementar 80. Só jogar no Google, vai lá no artigo 4º, você vai ver as atribuições, tem uma série de atribuições da Defensoria. E aí vocês têm uma grande... Quero falar, quero continuar. Brasil, tá? Brasil. Vocês não sabem o que a Defensoria faz efetivamente. A Defensoria faz um monte de coisas. Inclusive, a Defensoria está para orientar, para tirar a sua dúvida antes de fazer aquele negócio, tomar aquela decisão. Sabe por quê? Porque é melhor pensar, dialogar, consultar,
para depois realizar o ato. Porque muitas das vezes, quando você realiza o ato, já era. Porque a depender do que você fez, que você pactuou, o outro lado da pactuação que você conseguiu fazer ou não, na justiça não resolve mais. Já escutou aquele famoso ganha, mas não leva? Acontece muito. Então, a defensoria, quando eu falo da educação em direitos, a função da educação em direitos é um mecanismo moderno de emancipação Mas calma, jurídica eu quero social. anotar isso aí. A gente vai voltar nesse pedaço. Tá. Educação em direitos. Gosto muito. Calma. Deixa eu só elencar as coisas que eu quero que eles usem como argumentação. Então, olha só. A parte da história da defensoria, falar que veio com a redemocratização, é igual a gente estuda com a Lei 8080 de 1990, que é a Lei do SUS, que vocês já decoraram. Então, a gente tem outra aqui muito boa e a gente vai ler o artigo 4º depois, com calma. E o acesso à ordem jurídica justa. Quando ele fala disso, gente, eu queria falar sobre uma coisa que é a judicialização, que é mais ou menos o mesmo princípio do que a gente falou em outro momento sobre medicalização. E esses valores, o valor da saúde, o valor da justiça, a justiça é um direito de todos. A justiça é um princípio mínimo, um princípio básico, para que a sensação de justiça é um direito que não é de um grupo social. Então, essa judicialização, ela tem muito a ver, e quando o Evelyn falou sobre os litígios, sobre como as relações são conflituosas em todos os contextos, e eu quero também trazer as referências sociológicas de que o consumo torna as nossas relações mais litigantes, porque as pessoas começam a comprar, a estabelecer as relações por um contrato e não pelas vivências. É como se eu estivesse fazendo uma comercialização da justiça. Uma comercialização daquilo que é inegociável, daquilo que não se negocia, sabe? Que é um valor básico. E dentro dessa judicialização, eu queria lembrar Vidas Secas, queria lembrar o Fabiano sendo interpelado pelo Soldado Amarelo, que é um exemplo literário fiel do que o Evelyn está dizendo, porque ele não consegue nem se comunicar para se defender. Ele passa uma noite na cadeia ali naquele enredo modernista do Graciliano Ramos, porque ele não consegue nem se comunicar. Então, é a lei da punição. E aí, essa perspectiva da judicialização, como a Evelyn disse, ela traz, como a gente falou desde o começo da aula, você nasceu, você está investido em um círculo de normas. Mas se você não tem acesso a isso, possivelmente você vai ter os seus direitos fragmentados. E os direitos fragmentados são os temas do Enem. Então, olha lá, o que eu queria que você anotasse, que eu acho que a sua argumentação vai ser linda, perfeita, que a fraternidade é um princípio jurídico. Gente, isso é lindo de escrever. Isso é lindo, isso é lindo. Então, a gente está falando de uma nova ordenação que preza pela colaboração. Lembra que muitas vezes nas aulas eu falo entre maior aproximação entre Estado e sociedade civil? Entre um diálogo que permita conhecimento. A Evelyn chamou isso de pertencimento, de união de forças em prol dos mesmos propósitos, porque parece às vezes até, né, Evelyn, que o serviço público é uma coisa alheia às nossas experiências, quando na verdade ele teria de fazer parte da nossa vida. Completamente. Completamente. Então, por exemplo, a revisão que eu preparei para o segundo semestre, porque, Evelyn, eu já fiz assim, ó, revisão de temas por obras, revisão de temas por eixos. Eu fiz agora uma revisão de temas, eu vou entregar para eles uma revisão de temas por instituições públicas. Porque elas deveriam estar totalmente investidas dentro da nossa vida. Então, eu queria retomar com vocês a perspectiva da fraternidade como um princípio jurídico. Queria também, aquele momento que o Evelyn falou alguma coisa sobre matriz de normas, achei bonito o jeito que ele falou, queria que os meninos anotassem desse jeito. Porque quando vocês vão escrevendo, em vez de você repetir a Constituição, você pode usar outros termos para o seu texto voltar com uma elegância maior. Então, como é que foi que ele falou, Vinícius? É a matriz de todas as outras normas. Muito bom. Então, é a matriz principal, é o pilar.
Os princípios fundamentais, responsabilidade social. Anotei também uma coisa importante que eu queria que vocês anotassem como argumentos, que a dignidade da pessoa humana, ela muda a referência a partir da evolução das relações humanas. Então, o Estado, ele também se modifica a partir desse fenômeno social. Então, isso você pode usar para qualquer tema. Que cabe interpretação diária. Amanhã é digno. Amanhã. Não. Então, você pode reinterpretar aquele acesso, aquele direito, aquele dever baseado na dignidade, porque é um conteúdo aberto que cabe interpretação, que precisa respeitar a sua existência mínima, dignamente falando. Então, esse motor de funcionamento que é o Estado, ele tem que funcionar e a direção é a dignidade da pessoa humana. E quando fala em matriz, é uma matriz de normas, princípios e valores que precisam estar irradiando as constituições dos estados, Constituição Mineira, Constituição Carioca, Paulista, Paraibana e por aí vai, e as leis municipais. Então, as leis orgânicas municipais. Então, é um reflexo de organização que ele é replicante na organização federativa brasileira. Então, para quem quiser anotar, a Carta Magna, no direito se usa muito. Carta Magna, sinônimo de Constituição, sinônimo de matriz, né, da lei máxima brasileira. Eu queria chamar a atenção, acho que eu vi ali, lei 90, é lei 80, lei complementar 80. E aí, quando a gente traz a minha provocação, é porque eu estou aqui discutindo a causa da justiça brasileira estar abarrotada, a causa de usarmos muito dinheiro público para atacar e contra-atacar nossas relações, porque é um sistema de guerra, litígio. Então, antes de você seguir, eu posso só terminar de ler. Vai lá. Que aí eu queria que você voltasse na educação em direitos. Tá. Mas aí só para terminar de ler esse pedacinho aqui. Tá. Nós dois falando muito, hein? E vocês anotando tudo, eu espero. É muito espero muito. Isso aqui. Eu podia falar até meia-noite. A dignidade evolui a partir da evolução das relações humanas. Então, o Evne deu como exemplo os direitos da mulher, que vocês estudam na história, o voto, tarará, tarará, tarará. Assim como outros direitos. Ontem, por exemplo, o Senado publicou um novo princípio, né? A proteção aos dados. Cada vez maior a preocupação com isso, né? Uhum. Que é outro assunto que você domina muito. Minha opinião, acho que a privacidade do mundo, nesse exato momento, é apenas uma ilusão nossa. Já era. Minha opinião real. Né? Uhum. Quando a gente baixa o aplicativo e aceita todos aqueles termos, e com a evolução da IA, já era. E se não aceitar, não tem. Sim. Então, a dignidade, ela é um conceito subjetivo e ela evolui a partir das relações humanas. E o Estado, a sociedade, eles precisam acompanhar. Então, vocês podem usar esse princípio para falar disso na saúde, disso na tecnologia, disso no comportamento social, disso em qualquer tema. Outra coisa que eu anotei, então, ou seja, a partir desse fenômeno social, assim, a busca pela justiça, pela dignidade humana é inerente ao homem e ela vai evoluindo. Ele vai falar com mais cuidado sobre educação e direitos, sobre a nossa responsabilidade. Educação, como ele já falou, é um dever de todos. Essa é a descrição da Constituição. E ele vai falar um pouco da cooperação e da sustentabilidade por meio da educação. Se todo mundo entender o conceito de judicialização, essa judicialização ocorre de modo análogo ao que a gente estudou com a medicalização, em que
qualquer mania, qualquer comportamento humano é caso de medicina, é uma patologia. Então, a judicialização é quando qualquer conflito social, ele deixa de ser resolvido nas relações, ele deixa de ser resolvido pelo diálogo e ele passa a ser resolvido pelo litígio. Pela guerra. Pela guerra, que foi o que o Evany disse. Então, judicialização é a falta de cooperação, de interesse pela resolução dos conflitos por meio do diálogo e, como consequência, a busca de todas as resoluções por meio da procura pela justiça. Mas se alguns têm mais acesso à justiça, então a gente está comercializando esse princípio que era para todos. Então isso é judicializar, é resolver todas as práticas pelo litígio. Então eu deixo de conversar com meu professor em sala e eu falo, vou te processar. Como um processador, moedor de gente. E aí essa chuva que o Evany disse, de processo de um monte de coisa. Então, a comercialização da justiça. E ele usou um termo que, para a proposta de intervenção, o que a gente vai buscar é a consciência cidadã. Essa cooperação de que os conflitos, eles precisam ser resolvidos à base da ética, que é fazer o bem para todos. Aí você entra na perspectiva de filosofia. Grande Sertão Veredas foi outro texto literário que eu anotei aqui, que ele vai falar assim, viver é difícil demais. Viver é muito perigoso. A frase mais repetida em Grande Sertão Veredas é: viver é muito perigoso. E ele tem uma outra frase que me lembrou muito que o Evany falou, é que ele fala que a gente tem Deus e o diabo no corpo. Depende do que a gente faz com ele. Então, está tudo muito interligado dentro dessa perspectiva. A dualidade, né? A dualidade. E aí, eu gosto muito dentro desse contexto de consciência cidadã, que é a perspectiva de cooperação social, que foi o Evany falou, e a gente pode chamar de responsabilidade social, a gente pode chamar em busca por resolução de conflitos de forma participativa, de forma coletiva, essa cooperação social para o bem comum, e o bem comum de todos. Porque aí, não é só quem é uma pessoa com deficiência que tem de buscar o bem comum da pessoa com deficiência. Não é só uma pessoa negra que tem de buscar o fim do racismo. Não é só uma pessoa que está com insegurança alimentar que tem de se preocupar com essa questão. E aí eu queria trazer também o conceito filosófico Ubuntu, que é sou porque nós somos. A gente às vezes fica tão preso aos mesmos conceitos filosóficos eurocêntricos que geram uma escola de pensamento muito importante, e a gente às vezes comete esse epistemicídio, essa morte de outros conhecimentos. E é um conhecimento da filosofia africana, o princípio de Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Qual é quando eu estou preocupado, gente, com a insegurança alimentar, mesmo eu tendo feito mais refeições até do que eu deveria, não é porque eu sou boazinha. É porque a harmonia social implica uma harmonia coletiva. Somos um todo, ou deveríamos ser, né? Ou deveríamos ser. Então, essa cooperação social para o bem de todos é um propósito constitucional, porque a fraternidade, ela é um princípio jurídico. E se você não escrever isso e não tirar 1000, a gente pode parar de falar. Segundo os grandes constitucionalistas planetários, os maiores estudiosos do direito mundial, a fraternidade é o único caminho viável para se resolver os problemas planetários. Não existe outra teoria. Só a força humana. Eu chego de arrepiar. É a única via capaz de resolver os problemas não só brasileiros, mas planetários, a fraternidade. Um dia, quem sabe, nós teremos a capacidade de executar ela e nos entorpecer de boa vontade, de amor, de respeito, de valores e de empatia. Eu trago, então, a questão da gravidez na adolescência, porque nós somos um dos países com um dos maiores índices do mundo. Vai cair isso aí nas provas.
Bota aí no Google, gravidez na adolescência no Brasil. Os dados são estarrecedores. Vamos lá. A reprodução humana, você estuda muito cedo na escola. Quando então, desde a concepção, ou antes dela, porque a depender de quando for o sexo, é estupro de vulnerável. Mas na comunidade, tirar a virgindade de uma menina bonita é troféu. Só que é estupro. E ali a menina engravida. A menina de baixa renda engravida. Ela sai da escola, tenta o aborto, júri, direito criminal. Não consegue abortar, nasce a criança, abandono afetivo, material, fome, não tem creche, precisa de um leite especial, vai para a Secretaria de Saúde, também não tem. O pai não consegue pagar alimentos, vai para a defensoria, nós vamos executar os alimentos, aí ele não paga, aí a gente vai prender ele fica 90 dias preso, sai, desempregado, vai atrás da menina, feminicídio, violência doméstica. E o ciclo doentio da incapacidade de reproduzir um comportamento preventivo, sustentável, respeitoso para com a nossa própria espécie. Vejam, a reprodução humana é um assunto extremamente importante. O controle de natalidade, o planejamento familiar, a família, as relações jurídicas familiares, os alimentos, a criação, o desenvolvimento e a formação de uma criança, de um adolescente, até chegar na idade adulta, num país de terceiro mundo, onde as políticas públicas estão desfaceladas e são incapazes de nos dar a dignidade que nós tanto almejamos. Quando nós não falamos dessa reprodução humana desajustada, nós somos incapazes de discutirmos as causas dos nossos problemas. E nós estamos parados nas consequências. Ou seja, nós estamos parados no momento errado do problema. A água sujou e ela está chegando no mar e eu estou com uma peneirinha tentando limpar ela. Eu preciso pegar aquela água e ver aonde está a causa. As causas da justiça brasileira litigiosa está na falta de educação, de princípios, de valores, de conscientização, de consciência crítica, de discernimento plausível, capaz de compreender a sua família, o lugar onde você mora, os desafios que o seu crescimento tem, naturalmente, por mais que você tenha todas as condições de amor, carinho, afeto e matéria, as condições de evolução humana são altamente complexas. Nós somos seres altamente complexos, com a natureza humana falha por excelência. Nossa principal característica é a falibilidade. Falhamos por natureza. Aí não tem paciência. Nós, ao invés de educar toda a nossa massa de cidadãos para viver conforme os nossos princípios, ética, valores e regras, nós implantamos a elitização desse conhecimento jurídico, comercializamos essas regras em face de um mercado de conhecimento para poucos e é como se você, aos 18 anos, colocasse uma venda nos olhos aqui e eu te soltasse no meio da Avenida Paulista ou de uma rua bastante... Falei, pode andar. É certeza, meu amigo, que você vai errar e alguém vai violar o seu patrimônio ou a sua liberdade, porque você não conhece, porque você não foi formado, porque você não foi
provocado a ser uma criança, um jovem, um adolescente melhor. Nós estamos aqui com um propósito ou não? Vocês querem ser médico para quê? Deve ter algum propósito de saúde e não de doença. A medicina também, acho eu, que tem que buscar a sustentabilidade dela. Porque se for só dar remédio para a galera, aí a já está fazendo melhor do que vocês. Nós precisamos buscar um novo conceito de saúde. Para isso, a sustentabilidade na área da saúde também está sendo discutida. E eu estou aqui falando que justiça é um motivo pelo qual o Estado foi criado. Todos nós queremos justiça. Que justiça você quer? Essa justiça da guerra? É essa que você quer? Que demora 10 anos para acabar? 5? 3? Que você não tem controle nenhum? Que várias pessoas vão discutir o seu direito, o seu sentimento, a sua dor e o seu sofrimento? Ou até mesmo a sensação de impunidade que faz as pessoas não quererem esperar finalização de processos e faz que elas, de forma abrupta e quase animalesca, reajam de forma violenta contra os pais. Como a gente tem visto de forma tão estúpida em diversos episódios, que às vezes por coisas muito banais. É um colapso. É. Um colapso. E traz, então, a minha concepção de defensor há quase 15 anos, aqui na capital da República, e temos diversas tecnologias sociais que buscam uma nova justiça, que busca, de acordo com a capacidade de interação entre iniciativa pública e privada, trazendo conhecimento, recursos e trazendo políticas inovadoras de inclusão, integralização de recursos, competências, produtos que não existem na seara pública. Por quê? Nós temos aqui uma pessoa com uma expertise excepcional. Eu quero, então, discutir com ela, que tem essa expertise excepcional, a minha dor. E eu falo assim, professora nota 1000, seguinte, me ajuda a provocar esses seus alunos para que eles, quando chegarem na defensoria e ocupar o meu lugar, façam melhor do que eu. Quando eles chegarem no hospital, tenham empatia com a morte do outro e não utilize aquele cadáver simplesmente como um produto. Assim seremos mais humanos, assim teremos mais justiça, mais paciência, mais empatia, mais tolerância e mais capacidade de escutar, de entender que nós falhamos, o respeito e os valores e a moralidade, que é um princípio de natureza pública, está lá no 37 do caput da Constituição, que orienta a administração pública. A moralidade também está em você, a ética está em você. E nós precisamos, então, puxar o que é justiça. A educação em direito surge, então, como um mecanismo moderno de prevenção, conscientização, de emancipação jurídica social para que as pessoas possam ter a verdade sobre o sistema de justiça brasileiro e, com essa verdade, a verdade não é bonita, a verdade não é positiva, vivemos um fenômeno da hiperjudicialização das relações sociais. Vocês estão vendo o Supremo Tribunal Federal fazendo chamamento público para as grandes big techs do mundo encontrar soluções de inteligência artificial para nós atingirmos metas lá de 5 de outubro de 88. Sabe o quê? Duração razoável do processo. A entrega do resultado na justiça são anos, às vezes décadas. E você fica falando que vai me processar. Você quer ficar com esse assunto por 10 anos? Dormindo, acordando com ele, conversando na hora do almoço sobre ele? Não é melhor você dialogar, entender, buscar uma solução, respeitar, contribuir para uma sociedade mais solidária, mais respeitosa?
Então, a educação em direitos, basicamente, é isso aqui. Esse é o material da Defensoria Pública que traz 32 temáticas que, por sua vez, apresenta a instituição, traz aqui expressamente, vocês podem pegar isso aqui nas redes sociais da Escola da Defensoria, é a JurDF, vou pedir o Vinícius para colocar aí as nossas redes. Todos os nossos materiais são gratuitos, todos os nossos cursos, todas as nossas provocações, tudo aquilo que sabemos é de vocês. Para que vocês possam conhecer a justiça, para nunca precisar dessa justiça, porque nós queremos promover outra justiça, uma justiça de paz, uma justiça barata, uma justiça em que nós tenhamos a capacidade de sentar na mesa e encontrar soluções para os problemas que nós criamos. E aqui nós temos 32 temáticas. 32 temáticas. Por exemplo, gravidez. Aqui. Tô grávida, e agora? Aqui. Aqui, ó, trazemos a carta de serviços. Você sabia que tem uma lei Isso é federal? detalhamento, proposta de intervenção. Você sabia que tem uma lei federal que determina todas as instituições públicas? Todas as instituições públicas é igual o boteco. Você chega no boteco e fala, traz seu cardápio, deixa eu ver quanto que é a sua pinga, quanto que é o suco, quanto que é o sanduíche. A instituição pública tem que ter a carta de serviço, porque você paga por eles. E você tem direito de saber de qualquer instituição pública o que ela faz, como faz. Nós temos a nossa. E aqui, nós apresentamos a principal porta de entrada da Defensoria. 129, não vai na Defensoria. Ligação gratuita, você pega, liga, orienta, eles vão traçar ali uma estratégia de documentação, te indicar para o lugar certo de atendimento. Aí, olha que bacana, pessoal. Aqui, a Defensoria Pública não para. E as pessoas não sabem disso. Sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, você quebrou o pé, sofreu um infarto, chega no hospital, não tem vaga, nós temos um plantão, nós não paramos. Dia e noite, Defensoria não para, 24 horas no ar, você sabia disso? Vamos lá, cartilha da saúde, você sabia que a Defensoria atua bastante na saúde? E aí? Olha o tanto de eixo, gente, de temas que vocês vão conseguir usar isso aqui. E aí, é o mais louco aqui. Você tem orgulho disso aí, Evelyn? Eu digo para vocês que eu vou morrer em paz. Isso me traz paz, porque aqui são carretas e aqui, se o Vinícius der conta de dar um zoom aqui, para mim, Defensoria nas escolas. Um projeto que eu sempre perguntei por que os engravatados nunca tinham ido na minha escola. Como o Código Civil falava que eu tinha que saber das leis, por que então que essa galera da justiça nunca foi lá me avisar que a vida lá, é o Graciliano que falava que a vida é braba, a vida é perigosa? O Rosa Guimarães. O Rosa? Então, é muito mais do que ele pensa. Ser condenado criminalmente é a coisa mais fácil que você pode imaginar na sua vida. Viver é muito perigoso. Muito perigoso. Mas você gostou, né? Perigoso. E sabe o que ele fala mais? Que o desenrolar da vida esfria, esquenta e o que a vida quer de nós é coragem. Para fazer o que nunca fizemos. E assim melhorarmos a nossa própria existência, das porque nossas viver próprias é perigoso. famílias e das nossas próprias instituições. Afinal, vocês serão as instituições que vocês representam. Eu tenho muito orgulho disso aqui, porque eu vejo que a Defensoria Pública do Distrito Federal e as defensorias espalhadas pelo Brasil afora estão cumprindo com a promessa constitucional que o poder constituinte daquele povo, daquela época, sonhou. Essas carretas fazem busca ativa. Elas vão aonde o povo está, aonde existem os invisíveis, que são aquelas pessoas que sequer sabem busca ativa para a consolidação da dignidade humana. Então, a carreta ela vai à escola. Olha o tema, por exemplo, da certidão de nascimento.
A carreta vai à escola e ela faz uma busca ativa, se aquelas pessoas têm documento para serem cidadãs. Ela faz uma busca ativa. Olha a política pública de prevenção, de garantia de direito. Ela procura ali se todas as crianças têm os alimentos, se aquelas crianças têm moradia, se aquelas crianças estão sendo abusadas. Então, olha a busca ativa no combate à pedofilia, que pode ser um tema. Olha a busca ativa no combate a qualquer tipo de abuso. Essa aqui também vocês podem pegar lá na nossa página, no nosso Instagram. Mitos e verdades da Maria da Penha. Tudo que a mulher pensa que é e não é, o homem pensa que é e não é. É um sofrimento que só dentro da audiência. E atenção, meninos, mulher é sagrada. As mulheres são melhores que os homens. Ponto. Vamos respeitar. O que tem mais de sagrado na terra são as mulheres. E aí, aqui eu quero trazer para vocês, porque vocês que acompanham as redes devem ter visto um vídeo meu e da Charlene, vou dar um spoiler. A Defensoria vem trabalhando e consolidando esse espectro de política institucional, que é busca ativa, prevenção, sustentabilidade, educação, acesso à ordem jurídica justa. Por quê? Porque fala devagar isso, busca ativa. Busca ativa, prevenção, esqueci. Busca ativa, prevenção, acesso à ordem jurídica justa, mobilidade e promover inovações no entendimento, ouvindo os invisíveis. Porque nós ainda não conseguimos acessá-los, porque eles são realmente invisíveis. E os invisíveis são os temas de redação. Sem mobilidade, sem busca ativa, sem entrar nas periferias, sem fazer conexões com lideranças comunitárias, com N instituições organizadas ou não conseguimos promover a repactuação de uma possível teia social ou tecido estatal, massa. Essa pactuação de política institucional que busca prevenção, educação, sustentabilidade, mobilidade e acesso à ordem jurídica justa, perpassa pela boa vontade de atores privados, porque nós precisamos de ajuda. Somos incapazes de atingir objetivos e metas muito audaciosas. Promover a justiça para uma massa pobre gigantesca. Nesse sentido, você é o que a educação faz de você. E aí nós sabemos que temos muitas coisas a repassar para as pessoas. Esse material é um material que consolida junto com o nosso parceiro IEDF, junto com diversos atores de diversas instituições, um material que vocês podem também baixar. Vocês vão ver que cada temática são 32. Basta você posicionar a câmera do celular, você vai baixar isso aqui. Esse material tem 7 tempos, desde a concepção até a morte. E o direito vai te regrando o tempo inteiro. Até a hora que você está lá debaixo da terra, na chácara de pé junto, no cemitério, o direito te regra. E nós, então, estabelecemos mitos e verdades, juridiquês, não é português, um material belíssimo, que você lê facilmente, um material de vivência. E aí, agora, eu trago para vocês um momento extremamente especial, que eu trago a minha gratidão de novo para a Charlene, para o Grupo FEM, porque chegamos à hora, com todo esse material escrito, com a nossa escola EAD, é a Júlia EAD, que vocês podem fazer inscrição lá, totalmente gratuito, tudo que a gente faz é para vocês. Só que, com toda essa vivência e experiência, nós vamos discutir as causas dessas temáticas desastrosas, relacionadas a temas delicados de todos nós. Posso falar um pouquinho quais são os temas? Vamos lá. Olha só, gente, como é incrível. Cartilha da Saúde, que tem vários temas de saúde. Unidades móveis de atendimento itinerante, que tem tudo a ver com a sua proposta de intervenção. Educação para a vida e acesso à cidadania.
Direitos e deveres da vida humana em 7 tempos. Mediação e cultura de paz, que é esse combate à judicialização. E a cultura de paz como um dever de todos por meio de uma cooperação social. 10 coisas que você precisa saber antes de participar de uma sessão de conciliação, mediação. O que é família, direito da família, casos de família, direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Isso aqui, ó, tá muito em alta. Vocês, sem dúvida nenhuma, vão ter nos vestibulares específicos esses assuntos. Entrega voluntária para adoção. No ano passado, um dos simulados foi sobre a adoção e sobre o quanto que o próprio sistema de adoção reverbera o quanto que a sociedade é preconceituosa, o quanto que a sociedade quer tratar as crianças como se elas fossem um objeto que está numa prateleira, que tem de cumprir padrões para serem adotadas. Paternidade responsável. Que fala do registro da criança que já caiu e que é importante. A Defensoria, inclusive, paga um exame de DNA para essas crianças. Então, nós estamos indo nas escolas achar essas crianças. O direito da criança e do adolescente. Apoio à defesa da mulher. Enfrentamento à cultura do estupro. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Mitos e verdades. Saúde mental. Aqui, ó, todo tema que já caiu. Olha aqui, ó. Retificação de nome e de gênero de pessoas trans. O grupo LGBTQIA+, que ainda não caiu. Pessoa com deficiência, já caiu a perspectiva da inclusão de surdos na educação. Cartilha da pessoa idosa, ainda não caiu o idoso. Meu condomínio legal, as perspectivas de moradia. Como evitar e se livrar do superendividamento. Superendividamento é a escravidão moderna. É a cilada moderna. Golpes nas relações de consumo. Olha, você sabe escrever sobre golpes na relação de consumo? É uma máfia extremamente estruturada. Dicionário antirracista. Direito de liberdade de ir e vir. Caminhos para a liberdade e execução penal. Prevenção ao enfrentamento ao tráfico de pessoas. Gente, olha a quantidade de assuntos. E com isso eu quero voltar ao que o Evan estava falando, ele estava agradecendo, mas da nossa parte a gente também agradece imensamente, porque a gente está falando de cooperação, de união, para que a gente construa a sociedade que a gente precisa construir. E quando eu falo na proposta de intervenção para vocês, não culpabilizarem, ou melhor, imputarem apenas a responsabilidade ao Estado, é porque, como o Evan disse, não existe só um responsável pela busca do bem comum. A busca do bem comum tem de ser cada um de nós bom no que a gente é, fazendo para o todo. E se você está querendo ser médico, querendo ser advogado, querendo ser juiz, querendo ser o que for, engenheiro, e não estiver pensando como você vai transformar o mundo no qual você está inserido, você está sonhando errado. Fala, Evan. O quanto é louco isso, então incoerente, né? Se você fala do Estado, e quando você for o Estado? E aí? Qual que é a sua resposta? Porque aí eu estou trazendo aqui para vocês a experiência de uma instituição que é um bebezinho. Gente, Defensoria é a instituição mais nova de todas. Então, se você for pensar em instituição, ela é um bebezinho que está... Porque 88, ela é um bebezinho, tá resmungando ainda. Mas ela, com todas as suas dificuldades de estrutura, está trazendo perspectivas de caminhadas inovadoras e abrindo as portas para que nós tenhamos capilaridade transversal, política, constitucional, colaborativa para atingir a justiça dos mais pobres. Quando eu venho aqui contribuir para vocês formar sua consciência cidadã, eu estou praticando o meu dever institucional de trazer a realidade da justiça para vocês, para que a reflexão e a consciência e o comportamento, sobretudo, de toda a comunidade que o cerca, possa, então,
mudar de rumo. Por quê? Agora, nesse exato momento, agosto, iniciozinho de setembro, nós vamos, com toda essa base de conteúdo que a Charlene trouxe para vocês, com filosofia, nós vamos discutir conhecimento técnico, o gatilho argumentativo que o Enem cobra do cidadão brasileiro para entrar na universidade pública brasileira, porque você vai para a academia, depois de lá você vai conduzir o país na área que você escolheu. É assim. E nós vamos com a filosofia, com o conhecimento técnico e com a contribuição do Fleming, universalizar a educação em direitos no Brasil. Porque nós vamos usar as ferramentas de tecnologia, o ensino à distância e esse momento, 2024, 2025, para cumprir a lei de introdução ao Código Civil e dar ao cidadão brasileiro a oportunidade de conhecer as causas, a verdade e as leis básicas que todos nós habitamos no trabalho, na família, no consumo, na previdência, na tributação e por aí vai. Essa oportunidade de universalização dessa educação em direitos é um momento mais importante da minha história pessoal, profissional e cidadã. Esse momento é um momento histórico na República Federativa do Brasil, mais precisamente na capital, Brasília, na Defensoria Pública do Distrito Federal, e por isso o meu agradecimento é sincero, propositivo e extremamente esperançoso de que nós, sim, podemos fazer a diferença em uma nova justiça, em uma educação sustentável que, com médio e longo prazo, nós tenhamos a capacidade de cada vez mais discutir as causas e reverter comportamentos erráticos que consomem tudo que o Brasil produz. Se nós pararmos de consumir dinheiro público para o enfrentamento de comportamentos negativos, vai sobrar dinheiro, tempo e política pública vai melhorar e nós sim vamos conseguir cada vez mais ganhar dignidade, bem-estar, felicidade, paz nesse Brasil nosso de cada dia. Esse é o acesso à ordem jurídica justa, essa é a busca da sustentabilidade das relações humanas, esse é o acesso que todos nós queremos. Eu costumo falar que acesso à justiça é não acessar lá, mas para isso você precisa de conhecimento e comportamento sustentável. Um grande abraço a todos. Espero voltar a achar mais uma vez, mais duas, mais três. É sempre um prazer estar aqui. E repito, acho que está gravado, não sei se vai ficar no YouTube. Peço para o Vinícius colocar aí as redes sociais da Escola da Defensoria. Caso queira, eu sei que a Charlene vai fazer um projeto para vocês das instituições públicas. A Defensoria é a instituição, na minha opinião, mais desafiadora de todas, porque com muito pouca estrutura, nós estamos levantando poeira nessa estrada brasileira, com as nossas carretas, com as nossas esperanças, com as nossas tecnologias sociais, mas, sobretudo, com a nossa humildade e franqueza de revelar a verdade para a população brasileira, porque quando criou-se a Defensoria Pública, eu acredito que o coração daquelas pessoas que criaram a instituição queriam que os defensores dessem vez e voz aos invisíveis. E aqui eu estou falando em nome deles, do público analfabeto funcional, das pessoas que
nunca foram à escola, das pessoas que não têm luz elétrica até hoje, dos escravos que estão nas fazendas ainda, nesse exato momento, escravidão nas fazendas, da população de rua e por aí vai. Com a educação é possível sim transformar todas essas realidades, porque nós podemos virar a chave de um país de terceiro mundo para um país desenvolvido, mas sem discutir a causa, sem discutir a educação, sem cumprir a Constituição naquilo que ela mandou. Não é que a Constituição não presta, gente, é que somos incapazes de executá-la. Nós precisamos pegar isso com muita serenidade e colocar na discussão franca, sincera e sem demagogia. Estou à disposição de todos vocês, para aqueles que moram em Brasília, estou sempre à disposição na Escola da Defensoria Pública e aqui basta a Charlene me mandar um zap que eu volto. Obrigado, Char. Valeu. Muito obrigada, amigo. Queridos, é uma grande honra, é um grande orgulho para mim participar dessa política pública. Na redação, isso se chama cooperação técnica, o nome jurídico disso é isso, mas é esse princípio de fraternidade que nos une. E como é rico a gente pensar que todos os problemas que a Defensoria enfrenta são os problemas que aparecem nos temas de redação. É a pessoa em situação de rua, é a pessoa que não tem documento, é a pessoa que não está conseguindo ter acesso à escola, é a pessoa que está sendo violentada, é o feminicídio. Todos os litígios que chegam à Defensoria em razão dessa invisibilidade são os nossos temas de redação. E é muito, mas muito mesmo importante a gente entender até todas as dinâmicas de sociologia, filosofia e a própria literatura revelando as mazelas do Brasil e entendendo como que isso funciona dentro de um contexto de realidade de vivência. Então, neste ano, como o Evni disse, a gente vai dar início ao projeto Conhecer Direito em EAD, em que a gente vai conversar com diversos especialistas nesses assuntos. Eu vou tentar ajudá-los na parte de redação, fazer uma mediação desse diálogo, que essa parte de comunicação é a parte que eu posso entregar dentro do meu processo de colaboração. E eu espero que vocês tenham gostado muito. Eu tenho muito orgulho do trabalho do Evni. Sem dúvida, vocês podem usar o Evni Ávila como um dos atores sociais que, por meio de uma dinâmica moderna de promoção de justiça, tem modificado as experiências das pessoas por meio de buscas preventivas e não punitivas. Porque, na verdade, pelo que a gente percebeu, os invisíveis sociais muitas vezes são punidos, porque quando eles vão buscar, ou eles já foram violados, ou muitas vezes eles não têm a perspectiva de defesa. Então, a gente está, na verdade, a prova do Enem é uma prova cidadã, e a gente está discutindo perspectiva de cidadania. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Um grande beijo e, Evni, muito obrigada novamente. Filha da Lídia mandou um obrigado para vocês. Beijo! Beijo, gente! Manda um beijo para a Lídia.